Olá, estamos aqui outra vez entrando no seu lar, um privilégio muito grande. Nosso objetivo é olhar para a palavra de Deus com você que é um amado do Senhor e podermos focalizar no que a gente tem procurado falar bastante aqui, que é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e não simplesmente esta carcaça da religião. E queremos que você seja um companheiro nosso, um parceiro na divulgação deste programa. Você pode verificar aí os links que estão à disposição, estão sendo expostos aí, para que nós possamos fazer com que este programa chegue ao maior número de pessoas possíveis. Nós contamos com a sua colaboração, com as suas orações, com a sua participação, para que esse programa continue sendo aquilo que temos ouvido de muitas pessoas que têm agradecido essa proposta de pregar a palavra de Deus. Então gostaríamos muito que você fosse um parceiro nosso. Nós vamos dar uma paradinha agora e já eu volto para considerarmos algumas verdades da palavra de Deus. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nossa caminhada aqui tem sido com o objetivo de conhecer as riquezas de Deus pela sua palavra, e nós temos procurado ficar com o texto bíblico para que ele nos norteie o que nós precisamos. No versículo 17 do capítulo 5 de Efésios, que é onde nós temos nos detido aqui, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Preste bem atenção, que por esta razão, qual é a razão? Que Deus nos despertando dentre os mortos, que é o versículo 14, que Ele nos despertando dentre os mortos, quando nós somos iluminados, nós devemos andar de uma maneira prudente, não como nécios, mas como sábios, remindo as oportunidades, porque os dias são muito difíceis. Por esta razão, a razão que nós precisamos ter discernimento, que nós precisamos ter a revelação de Deus para poder direcionar o nosso modo de andar. Não vos torneis, a mesma palavra que ele anteriormente falou, que é uma ideia sem sentido, não andar sem sentido, não andar com estupidez, com tolices, sem reflexão, sem inteligência.
É uma palavra que no grego afrono, fronte, nós temos em português a ideia de não andar sem a sensatez, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Esta é uma das grandes dificuldades. Como saber qual é a vontade do Senhor? Isto é uma questão de intimidade. Deus tem as suas revelações e o seu conhecimento para os íntimos, para aqueles que o buscam na sua inteireza, não estão aí fracionados, mas o querem de fato, o buscam realmente. Nós precisamos aprender a remir o tempo, porque os dias são muito difíceis, mas também precisamos entender algumas coisas que o apóstolo Paulo nos chama a atenção nesta carta. Ele usa algumas vezes negativas para que a gente observe. Por exemplo, no verso 14 do capítulo 4 de Efésios, ele diz assim: para que não mais sejais como meninos, agitado de um lado para outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Não mais sejam como meninos, agitados. Nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor e temos que ter esta intimidade com o Senhor e não mais ser como crianças infantis que se preocupam muito com excesso de brincadeiras, no sentido de qualquer coisa o distrai. E ter cuidado com os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, aquilo que centraliza o homem no homem, que a confiança do homem passa a ser a sua confiança, a autoconfiança. Confiar num ser que, vamos dizer assim, falido, que é falho, falível, que é sujeito aos mais sérios erros. Como é que eu posso confiar num ser que o peso dele é o fôlego, o vento do seu nariz, porque aqui ele está vivo e de repente ele está morto? Como é que eu posso confiar em mim? E é isto que buscar a vontade do Senhor, buscar o que é que Deus tem para mim. Eu preciso ter o cuidado de não viver nesta superficialidade infantil. Depois ele também diz aqui no capítulo 4, verso 29, para que nós tenhamos o cuidado de não ter uma conversação suja. Ele disse assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Dentro da vontade do Senhor, nós sabemos que aquilo que eu falo, que magoa, que fere, que machuca, que adoece, que gera conflito, essa palavra é uma palavra torpe. Às vezes a gente pensa que dentro de
vernáculo de uma palavra, de um português mais clássico, que torpe é palavra suja, mas não é só suja. Ela é suja porque ela machuca, porque ela fere. A Bíblia diz que o poder da cura e o poder da doença ou de matar está na boca. Você pode ferir ou curar alguém com a sua palavra. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra ofensiva, e sim unicamente a que for para a edificação, a construção. Não significa que nós tenhamos que ser chá morno, mas que as palavras têm que ter consistência para os momentos. Mesmo as palavras duras, elas têm que ser duras, mas não agressivas. Elas têm que ser palavras firmes, mas não ofensivas. E outra coisa que o apóstolo fala é para que nós não sejamos desonestos. No versículo 28 do capítulo 4, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que também possa acudir ao necessitado. Esses nãos aqui da palavra de Deus, que é cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado com a infantilidade, cuidado com a palavra que é uma palavra que vai machucar, e também com a desonestidade. Nós precisamos ter a consciência de que o que nós temos que fazer, tem que fazer para o bem do outro, não para o usufruto pessoal, não levando vantagem. Também o apóstolo Paulo vai dizer um outro não aqui, e eu estou comparando tudo isto com a vontade de Deus, no capítulo 5, verso 4, quando ele diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças, não conversações ferinas, não conversações irônicas. Existe uma ironia que pode ser uma ironia que ajude, a ironia no sentido da perspicácia, mas existe aquela ironia sarcástica, que despreza, que humilha. E aí ele diz: não, não. A vontade do Senhor não é que eu me envolva com estas coisas. Nós precisamos ganhar a dimensão. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Eu já sei que algumas coisas estão aí estabelecidas, e eu posso tirar isto da minha trilha, do meu andar. Não preciso conviver com este modelo adoecedor e que gera tão mal-estar para as pessoas. Não andem com os nécios, por exemplo, é outra expressão que o apóstolo Paulo usa no capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, os sem juízo. Aquele velho provérbio: dize-me com quem andas e direi quem és. Ou aquele outro: quem com porcos se mistura, farelos come. Que é este andar, não, eu sei que isto é do Senhor,
esse modo de andar com mais sabedoria. Então eu não preciso estar andando com este grupo que não traz edificação. Uma outra questão que a gente pode ver daqui a pouco mais, nós vamos tratar sobre esse agir sem juízo também, que a gente tem feito muitas vezes, essa incompreensão de poder discernir as coisas de Deus, e aí você se mistura com uma porção de coisas, mas deixa que eu daqui a pouco estou voltando para a gente continuar olhando essa maneira de andar do Senhor. Até já. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. A nossa estante agora tem hoje um livro. Que livro? A Vida que Vence. Esta vida que vence não é a minha. É a vida que saiu da tumba, não é a que vai para a tumba. Este livro aqui, eu já li umas 8 vezes. É uma preciosidade. Watchman Nee foi um estudioso da palavra de Deus chinês e conseguiu de uma maneira muito própria mostrar a vida de Cristo como a nossa vida, a vida que dá sentido. Então nós estamos indicando este livro para aqueles que gostam da boa leitura. E nós precisamos aprender a remir o nosso tempo. Por esta razão, não podemos ser insensatos, mas compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é o ponto nevrálgico de qualquer relacionamento saudável e produtivo na vida cristã. Quando nós oramos o Pai Nosso, não é para simplesmente repeti-lo. Eu acredito que esta oração ela tem um sentido de formatar, de criar um leito para que a gente possa orar com a sabedoria de Deus a respeito dos vários pontos que ela conecta a nossa alma, o nosso espírito com Deus. Então, o Pai é nosso. Nós estamos orando a um Pai que tem uma família, um Pai nosso, e que está nos céus, que a palavra ali está no plural, e ele está nos céus da atmosfera, ele está no céu das estrelas, ele está naquele terceiro céu que o apóstolo Paulo se refere, eu fui até o terceiro céu. Ele está além de tudo
Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Pai nosso que estás nos céus, tu e só tu mesmo podes santificar o teu nome, porque tu tens um nome, e o teu nome, ele é um nome que está acima de todos os nomes, e o teu nome é santo. Santifica o teu nome na minha vida, na nossa família. E aí ele disse, e seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. Este é o ponto que nós precisamos ganhar na nossa vida, a compreensão da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu sei que a lei mosaica, ela é uma forma de dizer algumas coisas que norteiam o contrário da vontade de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Esta lei, ela é apresentando o lado negativo. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. São formas que vão dar a condição de saber que esta não é a vontade de Deus. Agora, o lado positivo da vontade de Deus é relacional. Tem coisas que eu não sei, a palavra de Deus não diz como é. Nós temos o código, ou os códigos na lei. Nós temos aí a Constituição, que é a nossa regra maior da nação. Então ali estão estabelecidas coisas que devem e que não devem, e aquilo que não deve torna-se então crime se eu passar por cima. E dentro da palavra de Deus, eu sei que algumas coisas não estão expressas, mas eu preciso saber qual é a vontade do Senhor. E qual é isto? Não perder de vista o meu relacionamento com Deus. O Evangelho não é simplesmente a questão do quanto eu participo da missa, do culto, da reunião, mas o quanto eu tenho intimidade com Deus. O quanto minha vida tem contato com Deus. Pelo menos 17 vezes por minuto eu estou respirando. E nem sempre não. Eu não tenho consciência disto. Eu estou o tempo todo inspirando e expirando, mas eu não tenho consciência do meu fato de que eu estou respirando e eu estou levando esse benefício. E quando eu oro e o orar é sem cessar, nem sempre eu estou em plena consciência. Não estou orando na mente, mas estou orando no Espírito. A Bíblia diz que a gente ora na mente e também ora no Espírito. O nosso Espírito está em contínuo relacionamento com Deus quando você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E é preciso que estejamos conscientes de que sem a vontade dele na nossa vida, nós nos perdemos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente não sabe o que fazer sobre determinada escolha. O que fazer então? Procurar compreender, é o que ele diz aqui. Procurai
compreender qual é a vontade do Senhor. Eu quero que o texto saia outra vez aí na sua tela. Ele diz aí no verso 17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vejo o Jesus, por exemplo. Jesus, ele veio com uma missão. A missão dele era ir para a cruz. Ele sabia que esta era a obra que ele tinha que fazer. Ele não veio aqui para satisfazer as pessoas com alimentos, com cura de doenças, mas sim transformar as pessoas, e isso só podia ser feito pela cruz, crucificando a nossa natureza adâmica para que nós recebêssemos na ressurreição o novo homem. E ele teve uma grande luta. Houve um momento quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E ele orou 3 vezes. 3 vezes. Ele se prostrava e orava, e na 3ª vez, então, ele teve a consciência de que aquela era a vontade de Deus. Ele disse: para esta hora eu vim, e é para esse tempo que eu estou aqui, e eu vou para a cruz. O apóstolo Paulo também, ele disse que ele foi arrebatado até o 3º céu, ele ouviu coisas inefáveis, mas foi-lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que lhe esbofeteava, e por 3 vezes ele pediu ao Pai que tirasse isso dele, e o Pai disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essas 3 vezes, elas podem falar do nosso estado, que nós somos corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então talvez aqui haja uma relação de interação. Orar 3 vezes, procurando saber qual é a vontade do Senhor para um determinado assunto, até que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, venha repousar no nosso coração, dentro daqueles pontos, A e B. Eu estou querendo fazer uma coisa e tem outra para fazer, eu preciso saber qual é e ter a consciência de que Deus tem a sua vontade estabelecida para o meu coração. É isto que faz com que eu não seja um nécio, mas um sábio em buscar a vontade de Deus. Nossa esperança é que você ganhe a dimensão de buscar o Senhor, aquele Senhor que tem buscado você, que já o buscou, para que você ande segundo a sua vontade e que a sua vida seja um instrumento da graça de Deus neste mundo, na sua família, no meio do seu trabalho, dos seus negócios, entre os seus amigos e até mesmo entre os seus inimigos, que Deus use a sua vida para que você seja um instrumento. Nós esperamos que você ganhe a revelação de sua morte e da sua ressurreição com Cristo, que Cristo seja a sua vida e que o Evangelho seja uma expressão viva no dia a dia. Até o nosso próximo encontro, quando certamente o Senhor vai nos falar ao coração a respeito das suas insondáveis riquezas. De coração para coração, Deus abençoe.